Olá pessoal, o meu nome é Laura Lima, eu sou atriz, artista educadora de teatro e fotógrafa retratista. Com o apoio do PROAC 39/2021, eu criei uma oficina que se chama Jogos Teatrais para Educadores com base na metodologia da Viola Spolin. O nosso conteúdo contará com material complementar com jogos adicionais em formato de e-book. Neste projeto, contei com o auxílio de mais 3 educadores, os meus amigos Evelyn Tognetti, Jocélia Buquerque e Erickson Lima. Espero que gostem e até a próxima! Para compreender um pouco mais sobre o método dos jogos teatrais, farei uma breve apresentação da criadora da metodologia, a Viola Spolin. Viola Spolin nasceu no dia 7 de novembro de 1906 em Chicago e faleceu no dia 22 de novembro de 1994 em Los Angeles. Ela teve apenas um filho, Paul Sills, que seguiu seus passos na carreira como professor e diretor de teatro. A sua primeira formação acadêmica foi para ser assistente social. Trabalhou junto aos imigrantes de Chicago na Neva Boyd Groupwork School, escola de formação de trabalho de grupo de Neva Boyd, entre 1924 e 1927. Spolin é autora de inúmeros textos sobre improvisação e sua primeira obra foi o livro Improvisação para o Teatro, traduzido no Brasil por Ingrid Coldela e Eduardo Amos, publicado pela editora Perspectiva, e assim como este, todos os seus livros estão publicados no Brasil por essa mesma editora. Entre 1939 e 1941, Viola trabalhou como diretora dramática para a seção de Chicago, no projeto do Trabalho e Administração Progressiva e Recreativa, e a partir daí sentiu a necessidade em criar um método que atendesse com mais facilidade aquele trabalho e que pudesse transpor as barreiras étnicas e culturais na sua aplicação. Em 1946, Spolin fundou a Companhia dos Jovens Atores de Hollywood, onde crianças a partir de 6 anos foram treinadas pelo seu método, os jogos teatrais, que neste momento ainda estava em desenvolvimento. Essa companhia se encerrou no ano de 1955, pois Spolin voltou para Chicago para dirigir o Clube Teatral de Dramaturgos, passando a conduzir também ensaios de jogos com o Teatro de Bússola, que foi a primeira companhia de teatro improvisacional. O Teatro de Bússola se torna uma das principais companhias de teatro improvisacional da América do Norte. Em um pequeno teatro próximo à Universidade de Chicago, no verão de 1955, surge uma nova forma de comédia chamada teatro improvisacional. Entre 1960 e 1965, Spolin trabalhou com seu filho e também diretor de teatro, Paul Sills, ainda em Chicago. Neste período, no ano de 1963, publicou seu primeiro livro, Improvisação para o Teatro, que se tornou referência para educadores e professores de interpretação. Ainda em Chicago, no ano de 1965, ela funda juntamente com seu filho Sills o Jogo Teatral, onde a plateia interage diretamente com os jogos, eliminando a barreira que existia entre atores e espectadores. Esse trabalho não durou muito tempo. Após alguns meses, o teatro foi fechado. Em Los Angeles, nos anos de 1970 e 1971, Spolin trabalhou como consultora para a Companhia de Teatro História de Paul Sills. Ajudou também a preparação da série de televisão Friends and Lovers. Em 1979, ela ganhou o título de doutora honoris causa pela Universidade de Michigan.
Para Viola Spolin, existem 3 elementos fundamentais para que o jogo teatral aconteça. São eles: foco, instrução e avaliação. Elemento foco. Cada foco determinado da atividade é um problema essencial para o jogo que pode ser solucionado pelos participantes. Nas oficinas, o professor apresentará o foco como parte do jogo, mantendo-se atento a ele para dar as instruções quando necessário. Todos se tornam parceiros ao convergir para o mesmo problema a partir de diferentes pontos de vista. Através do foco entre todos, dignidade e privacidade são mantidos e a verdadeira parceria pode nascer. Acredite no foco, deixe que ele trabalhe por você. Elemento instrução. A instrução é o enunciado daquela palavra ou frase que mantém o jogador com foco. Frases para a instrução nascem espontaneamente a partir daquilo que está surgindo na área do jogo e são dadas no momento em que os jogadores estão em movimento. A instrução deve guiar os jogadores em direção ao foco, gerando interação, movimento e transformação. A instrução faz com que os jogadores retornem ao foco quando dele se distanciarem. Isto faz com que cada jogador permaneça em atividade e próximo ao momento de uma nova experiência. Além disso, dá ao professor diretor o seu lugar no jogo como parceiro. Elemento avaliação. Primeiramente, a avaliação não é julgamento, não é crítica. A avaliação deve nascer do foco, da mesma forma como a instrução. As instruções de avaliação listadas nos jogos são muitas vezes o restabelecimento do foco. Lidam com o problema que o foco propõe e indagam se o problema foi solucionado. Quando um jogador ou grupo trabalha no foco do jogo, todos os outros jogadores que estão na plateia compartilham o jogo. Aquilo que foi comunicado ou percebido pelos jogadores da plateia é então discutido por todos no momento da avaliação. Como líderes, devemos estar atentos para que todos os jogadores, inclusive o orientador, fiquem longe de histórias pessoais, voltando-se apenas para o foco do jogo. Nome do jogo: Jogo de bola, #1. Jogadores: Professora Evelyn Tognetti, Professor Erickson Lima e Professor Jocélio Albuquerque. Foco: manter a bola no espaço e fora da cabeça. Descrição: divida o grupo em 2 times, sendo que um time será a plateia e, na sequência, as posições serão invertidas. Se estiver trabalhando individualmente dentro do time, cada jogador terá que jogar a bola contra uma parede. As bolas são todas imaginárias, feitas de substância do espaço. Quando todos os jogadores estiverem em movimento, a instrução deverá mudar a velocidade com a qual as bolas deverão ser jogadas. Recomendação: modifique a velocidade da fala para combinar com a velocidade do movimento que está ocorrendo no momento. Exemplo: se o movimento estiver ocorrendo em câmera lenta, utilizar a fala em câmera lenta. A bola está muito lenta.
Agora a bola volta a se movimentar normalmente. Agora a bola se movimenta muito rápido, muito rápido, muito rápido, rápido, rápido. A sugestão é nunca esquecer de fazer a seguinte pergunta aos jogadores da plateia: Jogadores, a bola estava no espaço ou dentro da cabeça da jogadora? A bola estava no espaço. Ela observou a bola chegando, a bola arremessando a bola e também em diferentes velocidades, né? E sempre observando que a bola estava em algum local no espaço nos momentos. Para mim, chegou uma hora que era muito real que eu estava com a bola. Principalmente a hora que diminui a velocidade e aí você começa a pensar que você realmente... E eu conseguia visualizar a imagem de uma bola como se fosse uma mira na parede, né? Para onde, nossa, olha, a bola tá indo ali e voltando para cá. Então consegue ficar muito real assim essa imaginação, a noção de que você realmente está jogando a bola na parede. Nome do jogo: Jogo de bola, número 2. Jogadores na plateia. O foco do jogo é manter a bola no espaço e fora da cabeça dos jogadores em cena. Descrição: divida o grupo em 2 times. Enquanto um time torna-se jogador, o outro joga na plateia. Após um período considerável, inverta as posições. O time de jogadores em cena entra em acordo sobre o tamanho da bola. Uma vez que o jogo esteja em movimento, o coordenador dá instruções sobre o peso da bola. Exemplo: a bola está leve, agora 100 vezes mais leve, e assim por diante. Conforme o andamento do jogo, o coordenador poderá fazer as intervenções necessárias. Eu queria comentar que por vezes eu percebi que a bola estava no ambiente e por vezes na cabeça deles. Porque jogar é muito difícil, né, em dupla, porque os dois têm que estar na mesma sensação de força do outro. Para quem está assistindo, pelo menos a percepção é que um joga aqui e quando você vê que a bola está no espaço, você foca que a bola está no espaço, você acompanha a bola para chegar no outro, às vezes o outro já recebeu a bola. E aí você fica, caramba, tá. E aí você vai tentando montar esse jogo que tá acontecendo. Até em direção, né? De qual é a direção que um jogou para que o outro recebeu. Mas pode ser por causa dessa percepção da minha imaginação também. Porque a bola tá no espaço para os três. Para quem tá jogando e para quem tá assistindo. Então a percepção de direção da bola, de peso, para mim foi incrível. Nome do jogo: extensão da audição. Preparação: jogo de aquecimento, ouvindo o ambiente. Este jogo pode ser realizado pelo grupo inteiro em sala de aula, sentados ou caminhando pelo espaço em qualquer hora do dia. Se realizado com regularidade, este exercício pode trazer maior textura para os sons. Foco: ouvir os sons sem atitudes em relação a eles. Descrição: os jogadores ouvem os sons do ambiente e deixam que eles sejam ouvidos. Instrução: jogadores, busquem os sons que estão próximos a vocês. Os sons vindos de cima,
os de baixo, de todas as partes. Deixe o seu ouvido captar os sons. Avaliação. Agora nós podemos discutir a função dos ouvidos como corpo físico e a audição que age como antena que vai para além do corpo físico. Essa é uma das propostas que vocês podem dialogar com os alunos. Algum jogador pretende tecer algum comentário? Mais uma vez, eu percebo que é a questão da intencionalidade, né? Quando nós estamos percebendo, né, os sons, nós estamos buscando os sons, a gente tem um objetivo, né? Encontrar esses sons. Então você fica em estado de atenção, buscando ali os sons que estão em volta. Agora, quando a gente deixa o som ser ouvido, a gente recebe aí percebe a comunicação ocorrendo. Então eu estou como um receptor da comunicação. O que esse som tem a dizer? Variação do jogo, extensão da audição por caminhadas pelo espaço. Como dito anteriormente, o jogo pode ser realizado em sala de aula com a utilização de cadeiras ou por caminhadas pelo espaço. Jogadores podem começar. O foco é ouvir os sons sem atitudes em relação a eles. Enquanto caminham, percebam os sons do ambiente. Os sons que vêm de cima, de baixo, os vindos de trás, de perto e os de longe. Essa variação que a gente faz em pé, acredito que a gente precisa um pouco mais de atenção para observar os sons, visto que a nossa própria caminhada também emite sons. Então acredito que pelo menos eu precisei de dar um pouco mais de atenção para escutar outros sons que não seja a minha própria caminhada. Eu queria complementar, dizendo que tive a mesma percepção. Muito mais difícil se concentrar em outros sons, tendo os sons mais altos próximos da gente, que era o som da própria caminhada de todos. Então, no âmbito sentado, eu conseguia ouvir até o som do aparelho elétrico, por exemplo, mais sutil, pelo silêncio que estava próximo, eu consegui dar muito mais atenção para barulhos, né, sons menores. Com a caminhada fica muito mais difícil, mesmo que o comando seja ir buscar no alto, lá fora ou dentro do ambiente, tira muito a atenção o som que está mais alto realmente, de você prestar atenção em outros tipos de som. Complementando, nós também temos a preocupação de não bater no outro, né? Como a gente está aí na coletividade, parados nós não temos essa preocupação. Quando nós estamos no coletivo, andando, caminhando, a gente tem que ter essa preocupação também com a atenção em chocar, né? Em ter algum atrito com o outro jogador. Nome do jogo: Sentindo o Eu com o Eu. Foco: sentir o contato com a parte do corpo indicada. Descrição: os jogadores permanecem silenciosamente sentados em suas carteiras e fisicamente sentem aquilo que está em contato com os seus corpos, conforme a instrução. Jogadores, atenção às instruções. Sinta os pés nas meias. Agora, sinta as meias nos pés. Sinta os pés nos sapatos.
Sinta os sapatos nos pés. Sinta as meias nas pernas. Agora, sinta as pernas nas meias. Sinta a calça nas pernas. Sinta as pernas nas calças. Sinta a roupa de baixo perto do seu corpo. Agora sinta o corpo perto da roupa de baixo. Sinta a blusa ou a camisa com o seu peito e sinta o seu peito dentro da blusa ou da camisa. Se tiver com algum acessório, alguma bijuteria, uma joia, sinta este objeto em contato com o seu punho, com o seu dedo. Agora sinta o cabelo na cabeça e as sobrancelhas na testa. Sinta a língua na boca, sinta as orelhas. Vá para dentro e tente sentir o que está dentro da cabeça, com a cabeça. Sinta o espaço à sua volta. Agora deixe que o espaço sinta você. Algum jogador quer tecer algum comentário sobre a avaliação? Houve alguma diferença entre sentir o anel no dedo ou sentir o dedo no anel? Eu tive a percepção de que quando é solicitado para que eu sinta a meia, o tênis, ou a calça, ou o acessório, eu consigo sentir muito mais, consigo explorar o meu corpo dentro do objeto e sentir, mas quando é solicitado para que eu sinta o objeto, em mim fica um pouco mais difícil a percepção. E tem, pelo conforto, eu acredito, da vestimenta, fica um pouco mais difícil de eu conseguir ter essa percepção também. Algumas coisas são mais difíceis de perceber, por exemplo, a orelha, a sobrancelha, são coisas que eu não consegui identificar e sentir. Eu também percebi que existe uma intencionalidade, né, uma diferença na intencionalidade. Quando eu percebo os objetos no meu corpo, é uma forma orgânica, então acaba assim, fazendo parte como se fosse tudo um corpo só. Agora, quando eu percebo o objeto no meu corpo, né, eu começo a perceber que é um objeto estranho, não faz parte do meu corpo, mesmo estando confortável, porém eu percebo que é um objeto acoplado ao meu corpo, né, e não tudo orgânico, como normalmente a gente faz sem muita intencionalidade no dia a dia. Eu, quando foi solicitado para sentir meu corpo dentro da meia, por exemplo, meu pé dentro da meia, eu consegui sentir aqui normalmente. Quando foi pedido para sentir ao inverso, né, sentir a meia no meu pé, eu fiquei tentando descobrir qual que seria a diferença sensorial
desses dois, e para mim o meu sentimento foi o mesmo, entre sentir o pé na meia ou sentir a meia no pé ou as outras partes do corpo. Obrigada, jogadores. Nome do jogo: Construindo uma história para a leitura. Foco: permanecer com as palavras que estão sendo lidas em voz alta. Descrição: times com leitores igualmente habilitados ou grupos de leitura regulares. Um time lê a mesma seleção ao mesmo tempo. O instrutor indica ao jogador que inicia lendo em voz alta. Todos os jogadores devem acompanhar silenciosamente, palavra por palavra, pois o instrutor irá alterar a leitura em voz alta de um jogador para o outro randomicamente. Cada novo leitor chamado não deve repetir a última palavra pronunciada pelo leitor prévio ou introduzir quaisquer novas palavras no texto. Atenção, jogadores, à instrução. Compartilhe sua voz. Durante o jogo, o coordenador chama a atenção para as palavras repetidas ou estranhas ao texto. Atenção, jogadores. Vamos começar. Pode começar, jogador Erickson. Gaiolas ou asas? Para Rubens Alves, escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendem a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Próximo jogador Jocélio. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professoras do ensino médio em escolas de periferia. Próxima jogadora, Evelyn. O que elas contam são relatos de horror e medo, balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças. E elas timidamente pedindo silêncio, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que sejam feitas, dar o programa, fazer avaliações. Ouvindo seus relatos, viu uma jaula cheia de tigres famintos, dentes arreganhados, garras à mostras, e as domadoras com seus chicotes fazendo ameaças fracas demais para a força dos tigres. Sentir alegria ao sair de casa para ir à escola? Ter prazer em ensinar? Amar os alunos? O sonho é livrar-se de tudo aquilo, mas não podem. A porta de ferro que fecha os tigres é a mesma porta que as fecha com os tigres. Ok, obrigada, jogadores. Algum jogador pretende tecer algum comentário? Eu acredito que o jogo propõe aí um foco, direcionado, porque quando a gente coloca esse momento de pauta, ele é indicado, então a gente está no estado de foco, no estado de performance, porém a gente está condicionado a esse comando, então fica, não que seja fácil, mas ele acaba nos trazendo um conforto de direcionamento. Eu sei a hora que eu posso entrar ou sair dentro da leitura, porém eu devo estar atento. Ok, obrigada, jogadores. E assim nós finalizamos a nossa oficina Jogos Teatrais para Educadores com base na metodologia da Viola Spolin e apoio do PROAC 39/2021. Obrigada a todas as pessoas e até a próxima oportunidade.